Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Estamos numa série estudando as profecias do livro do Apocalipse. E você, amigo, tem acompanhado este estudo no decorrer dessa temporada. E juntos nós estamos desvendando os mistérios de Deus através da profecia. E o tema de hoje que nós iremos abranger, que nós iremos fazer menção, é um tema tremendo. É um tema no qual tem surgido muitas polêmicas a respeito do assunto no qual nós iremos comentar neste pequeno estudo. O tema que nós iremos comentar é a respeito do capítulo 11, ou seja, as duas testemunhas. Afinal, quem são essas duas testemunhas que vão aparecer aqui em Apocalipse capítulo 11? Quem elas são e o que elas representam? Portanto, amigo, pega a sua Bíblia, deixa aberta em Apocalipse capítulo 11 e vamos juntos mergulharmos nessa poderosa revelação da parte de Deus. Algumas pessoas, alguns estudiosos, há diversas interpretações a respeito dessas duas testemunhas. E isto, meu amigo e querido e amado irmão, tem gerado uma grande polêmica no mundo cotidiano. Alguns, por exemplo, interpretam essas duas testemunhas como sendo Moisés e o próprio Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Alguns ainda irão interpretar que essas duas testemunhas podem ser Enoque e também o próprio Elias, pelo fato de ambos não ter sido provado na morte, ou seja, pelo fato deles ter sido transladado. Há diversas interpretações para essas duas testemunhas. Mas, como eu sempre digo, meu amigo, nos meus estudos do Apocalipse, e aqui nessa série dessa temporada, nós estamos vendo que eu não posso colocar na Bíblia aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho que é. Portanto, eu digo e vou tornar a repetir: a Bíblia interpreta a si mesmo. A própria Bíblia é a nossa intérprete. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela vai desvendar quem são essas duas testemunhas que aparecerão no capítulo 11. Alguns identificam essas duas testemunhas como sendo pessoas. Mas eu te digo, meu amigo, o que é uma testemunha? Testemunha é aquilo que testifica de algo. Que no caso, essas duas testemunhas vão testificar de Cristo, testificar de Jesus. Eu pergunto para ti, você que está me assistindo agora, não tem como, meu amigo, um ser humano testificar de Jesus. Porque a expressão testificar significa aquilo que dá testemunho. E não tem como o ser humano testificar de Cristo, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e geralmente, meu amigo, cometemos diversos erros. De modo algum, homem pode testificar de Cristo. Agora entenda, tem como nós, que somos cristãos e seres humanos, seguir o testemunho de Cristo, seguir o seu exemplo. É o que vai aparecer em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, o motivo da ira do dragão. Ele se ira com aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, ou seja, aqueles que seguem o testemunho de Jesus. Agora, não tem como eu, cristiano, eu, ser humano, testificar de Cristo, porque eu sou falho, sujeito a erros e sujeito também a tantas fraquezas. Mas a Bíblia, ela vai nos apresentar de alguém que vai testificar de Cristo. Alguém que vai dar testemunho de Jesus. E este alguém, meu amigo, abra sua Bíblia aí, no Evangelho que escreveu João.
no capítulo 5 e o versículo de número 39. Aqui está a definição de quem são as duas testemunhas que aparecerão no capítulo 11 do Apocalipse. Olha o que diz o evangelho que escreveu João, capítulo 5, e o verso de número 39. Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Eu pergunto para você, meu amigo ouvinte, que está me assistindo agora, neste momento, através desse link. O que significa a palavra testificar? Testificar significa aquilo que dá testemunho. Ou seja, a que referência, a que alusão Cristo faz nesse capítulo? Quem é que está testificando de Cristo, testificando de Jesus? Quem é? São as Escrituras, que no caso, a Bíblia Sagrada. Ou seja, a Escritura é que vai dar testemunho de Cristo, ou seja, a própria palavra de Deus. Ou seja, essas duas testemunhas que aparecem no capítulo 11 são o Velho e o Novo Testamento. Aqui são as duas testemunhas mártires que vão aparecer nesse capítulo. Eu pergunto para você, meu amigo, o Novo Testamento, será que ele dá testemunho de Jesus? É claro que dá. O Novo Testamento dá testemunho de Jesus? É óbvio que dá. Se você for prestar atenção no capítulo 11, essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova. Eu pergunto para você, por que razão acontece isso? Pelo poder da palavra que é anunciado. Lembra do Egito? E vou tornar a repetir. Quando Deus executou os seus juízos, o que aconteceu ali? As águas transformaram em sangue. Por quê? Por causa da palavra. O profeta Elias profetizou que durante 3 anos e meio não choveria em Israel. E a profecia se cumpriu por intermédio da palavra. Ou seja, a própria Bíblia, o Velho e o Novo Testamento é quem dá o verdadeiro testemunho de Cristo. Porque, amigo, a Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela é inerrante para com todos nós. O ser humano pode errar e pode cometer seus erros, mas a palavra de Deus, ela jamais errará. E é ela que dará testemunho de Cristo. É ela que vai dar o seu verdadeiro testemunho. Ou seja, essas duas testemunhas representam o Velho e o Novo Testamento. Abre a sua Bíblia, meu amigo, Apocalipse capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do verso 3. Olha o que vai dizer aqui. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo descerá da sua boca e devorará e seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Versículo de número 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que emerge do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e matará, e jazerá os seus corpos
mutilados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha que interessante esse texto no qual eu li, amigo. Lembrando que as testemunhas que eu falei é a palavra de Deus, é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Olha que interessante. E darei poder às minhas duas testemunhas. Ele profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Percebe-se que esse tempo profético de 1260 dias, esse tempo vai aparecer aqui outras vezes também no Apocalipse. Vai aparecer no capítulo 12 e também no capítulo 13. Esse tempo profético, percebe aqui, amigo, relacionado a 1260 anos, é um período relacionado à supremacia papal. Lembra que nós estudamos a respeito das 7 igrejas do Apocalipse e também dos 7 selos? Ali são as fases e as eras das igrejas no decorrer dos anos. E dentro desses períodos, teve um período no qual chamamos de supremacia papal, que teve início no ano de 538 depois de Cristo, quando o Papa conseguiu expulsar as 3 últimas tribos bárbaras que minaram Roma Ocidental. Quando essas últimas 3 bárbaras foram expulsas, se estabeleceu na história um período que nós chamamos de supremacia papal. E no ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte, ele com seus generais, invadiu a Capela Sistina e prendeu o Papa Pio VI, ali naquele momento, meu amigo, o papado deixou de exercer a sua supremacia. Se analisarmos 538 até o ano de 1798, nós vamos chegar no mesmo tempo profético que o Apocalipse vai nos descrever, 1260 dias. Percebe-se que durante esse período profético, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela dava o seu testemunho vestida de pano de saco. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Dando testemunho vestidos de pano de saco? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, quando morria alguém, ou quando saía uma ordem ou alguma lei que gerava dor e tristeza para muitos judeus, o que eles faziam? Eles se vestiam de pano de saco para caracterizar o seu luto e ao mesmo tempo a sua tristeza. Ou seja, a palavra de Deus durante esse período estava de luto. Ela estava de luto, vestida de pano de saco, porque a liderança da igreja, meu amigo, não ensinava a verdade. A liderança da igreja não ensinava ali as pessoas, os seus fiéis, sobre a verdadeira escritura, sobre a verdadeira palavra de Deus. É por isso que durante esse período, a palavra do Senhor, ela estava de luto, porque o poder eclesiástico não ensinava a verdadeira autenticidade da palavra. Agora veja o que vai acontecer ainda, querido e amado irmão. Olha o versículo 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo da sua boca devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que nos dias da sua profecia não chova sobre a terra, e as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Igual comentei, porque muitas coisas aconteceu pelo poder da palavra. O profeta Elias profetizou pelo poder da palavra. Moisés apresentou-se diante de Faraó pelo poder da palavra, ou seja, a palavra tem poder para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, enfim, a palavra de Deus é que tem poder, e são elas que vão dar o verdadeiro testemunho de Cristo. Vamos continuar analisando o texto, querido amigo.
Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que emerge do abismo lhe fará guerra e as vencerá. Quem é a besta que emerge do abismo? A besta que emerge do abismo no Apocalipse representa Satanás. Ou seja, Satanás aqui ele vai usar os seus instrumentos, ele vai usar as suas ferramentas para atentar contra a palavra de Deus. Porque o alvo do inimigo é combater a palavra, é combater a igreja. É por isso que durante o seu testemunho, durante esse testemunho de 1260 anos, a palavra de Deus estava de luto, porque o inimigo não permitiu que a palavra do Senhor fosse pregada de maneira certa. E o que aconteceu quando acabou o tempo da supremacia papal? A igreja voltou para a palavra, a igreja voltou para a Bíblia. Com a prisão do Papa, muitos cristãos puderam exercer a sua liberdade civil e ao mesmo tempo também a sua liberdade religiosa. Então o inimigo agora ele vai investir, ele vai se levantar e vai usar aqui um poder para combater a palavra de Deus. E o poder que ele vai usar nesse tempo é a Revolução Francesa, ou seja, a França, através da sua influência. A França agora ela vai entrar no contexto deste capítulo. Ou seja, a França é uma das grandes ferramentas que o inimigo usou para atentar à palavra de Deus. Agora vamos à sequência, a leitura aqui do versículo 8. E jazerá os seus corpos mutilados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Eu pergunto para você, amigo, Jesus, ele foi crucificado no Egito? Jesus, ele foi crucificado em Sodoma? Mas é claro que não. E aonde foi que Cristo foi crucificado? Jesus foi crucificado em Jerusalém, sobre a jurisdição de Roma. Mas por que aqui aparece, amigo, o Egito e também Sodoma? Por que aparecem essas duas nações? O Egito, meu amigo, se você for prestar atenção, é uma das nações que mais vezes duvidou da existência de Deus. Lembra quando Moisés apresentou-se diante dos faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo, e assim Faraó não deu ouvido? Ou seja, o Egito foi a nação que sempre duvidou, é a nação que mais vezes duvidou a respeito da existência de Deus. Agora Sodoma aqui, amigo, ela vai aparecer por causa da sua pecaminoção, por causa do seu pecado, das suas afrontas contra a lei de Deus, contra a imoralidade, contra as leis divinas, enfim. Sodoma aqui vai aparecer numa contradição a Deus. E essas duas cidades vão aparecer aqui neste capítulo, querido e amado irmão. Agora, o que isso tem a ver com a França, com a Revolução Francesa, no qual eu comentei que a França agora ela entra nesse contexto bíblico, no contexto do Apocalipse. Mas o que ela tem a ver? Querido e amado irmão, a França começou a se levantar contra a palavra de Deus. Entre os anos de 1793 até o ano de 1797, para ser mais exato, 3 anos e meio, o mesmo tempo profético que vai aparecer aqui. O que aconteceu durante esse período? A palavra de Deus, meu amigo, foi extinta. Vários exemplares de Bíblia foram queimados em praça pública. E a França, juntamente com a sua Assembleia Legislativa, vai assinar uma lei duvidando da existência de Deus. E a França declarou para o seu povo que não há Deus.
não havia Deus. Então as Bíblias foram extintas, as Bíblias foram queimadas. É por isso que nós encontramos essa expressão: e jazerão seus corpos mutilados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Aqui é uma referência, uma alusão à França, quando queimou vários exemplares de Bíblia, assim decretando que não havia Deus naquele país. Ou seja, e durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ocorreu isso, meu amigo. 3 anos e meio em decadência. 3 anos e meio, a França agora passou a viver um caos. E durante esse período da existência da palavra de Deus, o que aconteceu durante 3 anos e meio? Meu amigo, aumentou a criminalidade na França, aumentou a corrupção, aumentou várias coisas na França, ou seja, a França começou a ser atingida ali, meu amigo, por várias coisas ali ao mesmo tempo. A França começou a viver ali um período, meu amigo, sangrento, um período horrível, um período de escassez, um período de agonia. A França agora começou a passar por um caos terrível, pelo abandono da verdade, por eles ter declarado que não havia Deus. Aqui aconteceu o surgimento do ateísmo na França. E através disso, eles colheram as suas consequências. E durante esses 3 anos e meio, a França passou por um grande reboliço. Então, meu amigo, no ano de 1797, o Conselho francês se reuniu e ali, querido amado irmão, eles chegaram à seguinte conclusão: que precisamos da Bíblia, que precisamos de Deus, que precisamos voltar para as Sagradas Escrituras, porque desde o momento que nós abandonamos a palavra, coisas terríveis vêm acontecendo em nosso país. Agora, para confirmar isso, no qual eu estou dizendo para você, vamos ler agora, querido e amado irmão, Apocalipse capítulo 11. Para confirmar isso que eu falei para você, vamos ler aqui, amigo, o versículo de número 11. E depois daqueles 3 dias e meio, veja, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Aqui, amigo, está falando sobre a exaltação da palavra. Quando nós encontramos essa expressão, eu subiu para o céu numa nuvem, aqui está a palavra sendo exaltada. Lembra que eu falei que após os 3 anos e meio, a França revogou aquele decreto e eles resolveram voltar para a Bíblia, resolveram voltar para as Sagradas Escrituras. Aqui, amigo, é o reconhecimento do governo francês a respeito da palavra, a respeito da Bíblia, a respeito dessas grandes testemunhas que vão testificar de Jesus. E a expressão subindo para o céu está significando a exaltação da palavra de Deus. A palavra do Senhor começou a ser exaltada. A palavra de Deus começou a ser divulgada e ser anunciada no mundo todo. E com isso, meu amigo, no ano de 1806, começou a surgir as sociedades bíblicas, tanto britânica como também americana. As sociedades bíblicas foram surgindo e assim a Bíblia começou a ser impressa e chegar até a população, até mais os humildes de todos os povos. A palavra de Deus passou por várias perseguições, meu amigo. Essas 2 testemunhas
o inimigo vem pelejando para tentar combatê-las. Essas duas testemunhas, durante 12 séculos, ficaram de lutos, porque não puderam testificar de nada, devido a tradições que a igreja começou a seguir. E assim elas andaram vestidas de pano de saco. Surgiu a Revolução Francesa, o ateísmo na França, e durante 3 anos e meio, essas testemunhas foram mortas. Ou seja, a palavra de Deus sendo extinta, a palavra de Deus sendo extinguida. Mas após esses 3 anos e meio, a palavra de Deus, meu amigo, ela foi exaltada. A palavra de Deus foi vangloriada. E assim surgiram as sociedades bíblicas e a Bíblia começou a ser divulgada e impressa em todo o mundo. Assim as pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus. Meu amigo, essas duas testemunhas têm poder. Essas duas testemunhas, ela não erra. O ser humano pode errar. O homem pode errar. Mas a Bíblia, ela jamais errará. Essas duas testemunhas, ela é forte. São fortes para curar, para libertar, para salvar, para resgatar aquela pessoa que está na escravidão, aquela pessoa que vive em vícios ou que precisa de uma ajuda especial da parte de Deus. Essas testemunhas são fiéis e são elas que vão representar, são elas que testificam, que dão o verdadeiro testemunho de Cristo. É por isso, amigo, ouvinte e querido irmão, que o inimigo sempre atenta contra a verdade de Deus. A intenção do inimigo é sempre atentar à palavra, combater a palavra para que você não conheça a verdade. Como eu falei e vou tornar a repetir, o Apocalipse ele é pouco explorado. Quase ninguém investe nos seus ensinamentos, investe nessas profecias, porque o inimigo, meu amigo, lança tanta mentira, tantas coisas, tantas heresias, que as pessoas têm medo de estudar o Apocalipse. Esta é a intenção do inimigo, combater a palavra. Ele odeia toda a Bíblia, mas o Apocalipse, amigo, ele tem um ódio diferenciado, porque no Apocalipse, o inimigo, ele é desmascarado. Porque o Apocalipse ele vai revelar grandes estratégias que o inimigo usou para tentar combater a palavra de Deus. É por isso, meu amigo, que nós temos que se apegar muito com a palavra. É por isso que durante vários anos o inimigo sempre investiu muito na palavra. E se você prestar atenção no capítulo 12, no qual vai ser o nosso próximo estudo, o dragão está revoltado com a mulher que representa a igreja. Por quê? Por causa da palavra. Se nós prestarmos atenção em Apocalipse capítulo 13, nós temos 2 bestas que vão implementar a sua marca. Porque vai surgir esse poder? Porque vai estabelecer essa marca? Por causa da palavra. Ou seja, isso, meu amigo, é uma forma contraditória que o inimigo vai usar para combater a palavra. Para que eu e você não venhamos a obter a nossa salvação. Aqui estão reveladas, meu amigo, várias estratégias do inimigo. Mas também o Apocalipse ele vai apresentar as verdadeiras estratégias de Deus. E uma delas que eu comentei é a respeito do 4º mandamento, que hoje é tanto desprezado, relacionado ao sábado do Senhor, que hoje as igrejas ignoram. Aqui, amigo, há várias estratégias de Deus que nós vamos estudar ainda no decorrer dessa temporada. Deus nos alertando, Deus nos advertindo. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, Deus ali vai dar um conselho para a igreja, dizendo: sai dela, povo meu. Nós vamos falar sobre esse capítulo ainda, meu amigo, mas aqui também, além das estratégias de Satanás, aqui também vai apresentar também as estratégias de Deus para vencer o diabo e colocar ele no seu devido lugar. É por isso, meu amigo, que eu amo o Apocalipse. Eu aprendi a amar este livro. E é meu propósito, através desse ensinamento, fazer com que você olhe para o Apocalipse, não com um olhar de destruição. Deus não vai destruir o planeta, meu amigo, calma. Deus, ele tem algo melhor para a sua igreja. Ele tem algo especial, algo específico. Ame o Apocalipse.
Valorize esse livro e assim, amigo, se apegue com essas duas testemunhas, pois são elas que são verdadeiras e fiéis para a igreja remanescente. Eu quero orar com você agora, neste momento. Inclina a tua cabeça que vamos fazer uma oração. A você que deseja entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança não comigo, não com pastores, não com bispos, não com papas, não com cardeais, mas sim com Jesus. Inclina a tua cabeça, dobra os seus joelhos, que nós vamos estar agora apresentando a tua vida nas mãos de Deus. Pois só Ele conhece o teu coração e sabe o que você tanto precisa. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero te louvar, meu Deus, por este estudo no qual nós aprendemos a respeito das suas duas testemunhas que são fiéis e verdadeiras. Instrua este amigo, esta amiga que está me assistindo neste momento e que o Senhor venha estar abençoando cada vez mais. Essa pessoa que acabou de te aceitar, que acabou de reconciliar, que o Senhor venha dar força para superar as lutas e todos os problemas. Ajude-a, assim clamamos e te pedimos, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. E lembre-se, meu amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.